Bora falar sobre o presente de grego da reforma tributária? Pois é, nesse vídeo nós vamos falar do cavalo de Troia. O cavalo de Troia, que parece bonitinho, parece bacana, mas dentro guarda uma grande surpresa negativa para, no caso, o pagador de imposto aqui no Brasil, pessoal. Nós estamos falando aí da reforma tributária, coloca comigo até o final, porque você vai ver durante esse vídeo a brecha que está se abrindo para que novos impostos sejam criados. E talvez isso tire a beleza de uma reforma tributária, que seria descomplicar o sistema, tá? Seria descomplicar o sistema tributário, ok? O que eu espero de uma reforma tributária? Redução de impostos, e eu espero também que descomplique a forma de pagar impostos, ok? Mas parece que não é bem assim que está acontecendo, pelo menos essa é a minha opinião, e eu vou aprofundar ela durante esse vídeo, ok? O que mais me preocupa aqui, pessoal? Aqui no Brasil, tudo que é bom demora, é enrolado no Congresso, enrola, não passa tão a toque de caixa. E essa reforma tributária está sendo tocada de maneira muito acelerada, sem discussão com a população, sem discussão comigo, com você, que pagamos, que sustentamos essa máquina. Então, está faltando alguém representando a população lá dentro. Esse é o primeiro ponto que me chama a atenção. Outro ponto que me chama a atenção é o seguinte, ó, 8 bilhões e 650 milhões de reais em emendas foram liberados em uma semana. Volume de recursos empenhados é maior que nos 6 meses anteriores, pessoal. Então, em uma semana, para passar esse negócio aí, eles colocaram de verbo que demoraria 6 meses, gente. Então, os caras estão querendo atropelar o negócio, os caras estão querendo acelerar essa aprovação da reforma tributária. Isso também já me deixa preocupado, certo? Gabriel, por que você está ficando preocupado? Você vai entender agora. Já deixou seu like? Deixa seu like aí, vamos lá. Segundo a proposta, 5 tributos serão substituídos por 2. Já começa a cagada aí, na minha opinião, podia ser só um, né? O IVA, mas ok. Já descomplica, em vez de 5 tem 2, beleza, tá evoluindo. Tira aquela questão de imposto sobre imposto também, é positivo, então temos questões positivas. Ela melhora um pouquinho, podia complicar mais, é que não tem como piorar o nosso sistema tributário, tá? Mas assim, ela melhora um pouquinho, mas poderia ser melhor. Poderia ser melhor. E é uma chance que nós temos de passar algo bacana e não uma gambiarra que vai dar problema lá na frente. Esse é o ponto. Vamos fazer bem feito, para não ter problema lá na frente, pra gente ser um país de primeiro mundo, pô. Senão a gente sempre vai ser o Brasilzão empurrando as coisas com a barriga. Então, vai ter 2 impostos, certo? Já complica, eu já achei uma salada de fruto isso aqui. Chamados impostos sobre valor agregado, certo? Um será gerenciado pela União e outro teria gestão compartilhada entre estados e municípios, pessoal. Ok, tudo bem. Tá passando essa gambiarra aqui, mas e aí, quais são as alíquotas? Não tá definido. A gente não sabe quais são as alíquotas, gente. Então como que a gente pode discutir algo se a gente não sabe quanto que vai pesar no nosso lombo? Como assim? O que está acontecendo? A gente não sabe o reflexo que isso vai causar no nosso lombo. Como é que tem gente apoiando isso se você não tem as informações concretas? São questionamentos que eu faço aqui como leigo. Eu não sou tributarista, não sou contador nem nada. Eu sou apenas o pagador de imposto. Eu sou o cara que trabalha e sou roubado. E eu quero entender o que está acontecendo, como é que eu vou me lascar. Porque se você ver aqui, ó, no título da matéria do G1, fala, ó, reforma tributária impacta empresas de porte médio e pode atrair as que estão no Simples Nacional, avaliam especialistas, tá? Por quê? Porque o cara que está no Simples Nacional, ele não vai ter, por exemplo, o cara que compra dele não vai ter os créditos. Ele não vai ter os créditos para compensar. Então meio que tira o interesse de comprar de quem está no Simples, entende? Então tem uma série de consequências que precisa ser discutida. A principal questão que tem que ser discutida é qual é a alíquota. E eu nem cheguei no cavalo de Troia ainda. Calma, capitalista, calma. Nem cheguei no cavalo de Troia ainda. Então, aqui o Bernard App fala que a alíquota desse IVA pode ser inferior a 25%. Claramente ele fala inferior. Mas toda exceção aumenta a alíquota. Essa vai ter que ser uma discussão que no Senado espero que seja muito informada, né? Disse App em entrevista à Folha de São Paulo.
Apesar do risco de uma alíquota acima de 25%, o secretário destaca que não deve chegar a 30%, como alguns governadores temem. Ah, que lindo, né? Pelo menos acima de 30% não vai ser, capitalista. Fica tranquilo, tá? Mas eles não sabem quanto que vai pesar no seu bolso. Pois é, pessoal. Lá na União Europeia, a média é de 21%. E só tem um, né? Tem o IVA. O valor agregado. Você paga os 21% sobre o valor agregado. Bacaninha, bonitinho. Aqui já começa aquela gambiarra que uma parte é para a União, a outra parte é para estados e municípios. E aí tem essa questão aí que não se sabe a alíquota. A taxa média da União Europeia é de 21%. Tem países que é mais, tem países que é menos. Por exemplo, tu pega aqui a Alemanha, que é um país rico lá, é 19%. Então varia de país para país, tá? Muito bem. A gente não pode comparar, claro, com a Europa, porque na Europa você tem o retorno do imposto nível Europa. Aqui, como eu falei nesse vídeo, os ricos estão abandonando o Brasil. O que você paga de imposto é muito, mas o que volta é pouco. Então a gente não pode comparar. Se fosse para comparar o retorno do imposto, o Brasil tinha que cobrar 10% e olha lá, né? Que não volta. Não volta em benefício, em serviço. Pelo menos para o cara que paga o imposto pesado. Certo, pessoal? Então a gente tem que levar isso em consideração. E isso a gente vê em números, né? Você quer pegar os números, o link tá na descrição do vídeo aqui. Os ricos estão abandonando o Brasil. Mas o cavalo de Troia, pessoal, que eu quero falar com vocês é esse aqui, ó. Que o Luiz Gustavo Bichara escreveu sobre a reforma tributária e seu cavalo de Troia. Esse que é o ponto mais preocupante na minha visão, certo? Esse que é o ponto mais preocupante e aqui a gente vai discorrer sobre. Vamos lá. A novidade mais estarrecedora está no artigo 20, responsável pela criação de um novo tributo. Mas, Gabriel, não era para simplificar a vida do empreendedor? Não era para descomplicar? Pois é. É esses os questionamentos que nós estamos fazendo aqui nesse vídeo. Eu peço que se compartilhe para que essa discussão vá à frente e mais pessoas, às vezes aqui nos comentários, possam nos ajudar a entender o que está acontecendo. Só que olha só a pegadinha aqui. A novidade mais estarrecedora está no artigo 20, responsável pela criação de um novo tributo, nunca antes debatido em qualquer comissão ou grupo de trabalho, que não guarda absolutamente nenhuma relação com a tributação do consumo, tema objetivo da reforma. Que aí entra então o cavalinho de Troia aqui, certo? Então, trata-se de uma contribuição estadual incidente sobre os mais diversos produtos primários ou semi-elaborados. Começou a azedar. Ou seja, teoricamente, poderá tributar petróleo, minério de ferro, gás, energia e etc. Esse novo tributo foi criado para substituir fundos estaduais cuja validade vem sendo reiteradamente questionada perante o Supremo Tribunal Federal. Isto é, um novo tributo que envelopa problema antigo e visa beneficiar alguns estados. Esses fundos sempre foram inconstitucionais, pois a Constituição Federal não atribui, ao menos até agora, competência aos estados para instituir cobranças dessa natureza, sendo esta uma prerrogativa da União Federal. Não por outro motivo, há quase uma dezena de ações perante o Supremo Tribunal Federal endereçando tal questionamento. Uma delas, a ADI 5635, a parecer do Procurador-Geral da República pelo reconhecimento da inconstitucionalidade, e já foram proferidos 2 votos nesse sentido. Ao fim e ao cabo, o que a denominada emenda aglutinativa faz, atribuindo novas competências aos estados para poderem criar esta malfadada contribuição, nada mais é do que tentar legitimar uma cobrança que vem sendo feita de forma inconstitucional. É um salvo-conduto para se descumprir a regra constitucional. E até 2043 vai ficar um negócio para as gerações futuras, para a galerinha do amor aí.
Tudo isso afronta a espinha dorsal da reforma tributária e compromete seus pilares de sustentação. Por quê? Porque é complicação, é complicação à frente. É justamente você deixar brecha para o inimigo entrar. Você está deixando o portãozinho aberto para entrar o cavalinho de Troia, cheio de troiano, cheio de lazarento lá dentro. Então, em prol da manutenção das premissas de simplificação e neutralidade, espera-se por coerência com tudo o que já foi debatido sobre a reforma até aqui, que o Senado Federal desfaça esse cavalo de Troia. Precisamos nos desprender dos vícios do passado, da tributação, da complicação, gente. A ideia da reforma tributária é descomplicar, não criar mais impostos e embrólios. O Brasil não precisa mais disso. Mas é como dizia Mário Quintana, o passado não reconhece o seu lugar. Quer sempre estar presente, né, pessoal? É difícil se desvencilhar do passado, né? Muito bem, pessoal. Para finalizar o vídeo, um comentário rápido aqui de uma postagem que eu fiz lá no meu Instagram recentemente sobre o piloto do Real Digital, que agora permite aí, então, congelamento de carteiras de usuários, pessoal. Você vai ficar, até questionei aqui, né, pessoal? Você vai confiar, você vai continuar confiando no dinheiro fiduciário até quando, seu capitalista? Fala sério, você vai ficar confiando no Estado, nos políticos até quando? Busque alternativas para se proteger aí dos parasitas, né? Então, Banco Central confirma descobertas feitas por desenvolvedor no código do projeto, mas não informa se funções serão mantidas na versão final, né, pessoal? Então tá confirmado. O Real Digital vai permitir congelar as contas dos usuários. Imagina que fácil. Imagina você num mundo que não tem mais dinheiro de papel. Tá tudo lá no Real Digital sobre o poder do Estado, sobre o poder do Banco Central. E aí, se os caras não forem muito com a tua cara, corta seus fundos facilmente. Será que é bacana? A gente tem que questionar as coisas, pessoal. Se a gente não questionar, a gente vai ser vítima delas. Então, vamos ficar esperto aí. E o que eu puder de trazer informação pra gente discutir, a gente vai discutir. Claro, sempre com o objetivo de cobrar os deputados, cobrar os senadores, para que a gente não seja de besta. Não seja feito de besta. Beleza, pessoal? Vamos ficar de olho, então, nessa reforma tributária, que está sendo passada de maneira acelerada. A gente vê que tem pontos que poderiam melhorar, certo? Porque o objetivo aqui é justamente descomplicar. E se é para descomplicar, vamos fazer bem feito. Essa que é a minha visão, certo? Tem que discutir a alíquota sim. Como é que você passa um negócio sem saber a alíquota, sem saber o impacto que isso vai causar? Por que tão acelerado? Por que não estão discutindo com a população? Esses são os pontos. E eu quero buscar me aprofundar nesse assunto, debater aqui com vocês, trazer pessoas, quem sabe, pra gente trocar uma ideia para aprofundar esse assunto, se for de interesse de vocês. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, compartilha pra geral aí para que a gente possa alcançar mais pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau.